Como que eu faço para colocar para apresentar? Tem, na parte superior, na barra de ferramentas, tem uma janelinha com uma seta para dentro. Você vai clicar nela, Tá, achei. aí vai aparecer embaixo as opções que você tem para compartilhar a tela. Beleza. Tá aparecendo? Sim, só que está aparecendo o PowerPoint. Não, agora sim. Ok, Beleza. perfeito. Quando Posso vocês começar? quiserem, Tá bom. pode começar. Boa tarde, pessoal. Nós vamos aqui apresentar o trabalho de gesso, composição e processo de fabricação. Nós vamos apresentar o trabalho um pouco atrasados, porque um do integrante do grupo teve um problema pessoal na semana da apresentação e nós tivemos que alterar. O grupo é composto por Débora, Emily, Raquel e Thaleson. Nós vamos falar sobre o gesso para construção, gipsita, processo de fabricação e vamos também mostrar as nossas referências, as referências utilizadas no trabalho. O gesso para construção. O gesso, ele é um tipo de mineral usado como aglomerante. O que isso quer dizer? Que ele endurece depois de um tempo após ser misturado com a água. A forma mais comum da gente encontrar o gesso para comercialização é em formato de pó branco. Eu creio que é que todo mundo já deve ter visto. Mas ele também pode ser encontrado em forma de placas ou blocos. Eu, inclusive, nem sabia disso. Ele também pode ser comprado em forma de placas. O gesso, ele é produzido a partir da mineração e calcinação da gipsita. A gente vai falar um pouco sobre esse processo mais tarde. Essa gipsita, ela é constituída basicamente de cálcio de hidratado e a gente pode encontrar ela com granulações diferentes, formação em estratos ou forma maciça, grãos em tons claros de amarelo e marrom. Essas apresentações de cores e texturas diferentes, elas podem ser influenciadas pelo local da jazida onde essa gipsita vai ser retirada. Então, dependendo do local que tiver essa jazida, os grãos vão apresentar tonalidades diferentes. Mas essas tonalidades, elas também podem ser apresentadas por causa de impureza no próprio mineral. Dependendo do teor da impureza, essas impurezas elas podem afetar a resistência, a qualidade do material. Existe um padrão recomendado, um teor máximo de impureza recomendada, se eu não me engano, é de 15%, que é para justamente evitar irregularidades no gesso na hora da comercialização. É importante lembrar também que o Brasil ele detém de algumas reservas significativas da gipsita, e elas estão localizadas tanto no norte, nordeste ou centro-oeste. Ele está, se não me engano, como o 11º produtor mundial desse mineral. O processo de fabricação do gesso, ele se concentra no preparo da matéria-prima, calcinação, pulverização, ensilamento e acondicionamento. Esse processo vai ser detalhado mais adiante. Boa tarde, é a Débora aqui. Eu vou estar falando um pouquinho da extração e preparação da matéria-prima. Bom, para extrair a gipsita, é utilizado equipamentos, né, de mineração, como perfuratrizes, tratores, entre outros. Você pode passar, por favor, Emily? Claro. Então, as atividades elas ocorrem na mina e depois na usina. Na mina tem a extração da gipsita, né, como eu já falei, e depois ocorre a redução dos blocos. Essa redução dos blocos, ela acontece primeiro de reduzindo o diâmetro a 100 milímetros, para que em seguida passe para o processo de moagem,
porque precisa de moer a matéria-prima para passar pelos fornos de calcinação. Então, depois é realizado o peneiramento dessa matéria-prima e depois é passado para secagem. E aí esse processo acontece para ter um melhor controle do produto final. Professora, só um momentinho que eu estou estacionando o carro aqui para poder apresentar. Eu vou falar sobre a calcificação do gesso. Então, a calcinação, ele é um processo que ele passa por este aparelho aí, este forno. E a gipsita entra, ela se forma, ela perde meia molécula de água e vai passando por todos primeiro passa pelo elevador, depois vai para o silo, depois pelo coletor de pó, depois pelo forno calcinador e depois ele vai para o silo e finalmente ele sai como o gesso. Pode passar para mim, por favor? Então, a decomposição quente da gepsita, ela é obtida por meio de uma reação, onde o mineral, cuja fórmula é CaSO4, 2H2O, sulfato de cálcio bihidratado, perde uma molécula e meia de água, como eu já havia falado. Nossa fórmula é CaSO4, meio H2O, sulfato de cálcio semi-hidratado. No processo de calcinação, também são separadas da gipsita as impurezas normalmente associadas ao minério, como o sal de gema de calcário e entre outros. Então, de acordo com a velocidade de calcinação, a decomposição da gipsita pode resultar em gesso alfa, que é com cristais grandes e irregulares, ou no gesso beta, que é com cristais pequenos e irregulares. E o forno de calcinação, como foi falado aí nos outros temas, que também falavam de gesso, ele atinge em 125 graus Celsius, 180 para esse processo. Pode passar. Já passou o slide? Passei. Ah, tá. Então é porque não atualizou para mim, mas eu tenho ele aqui aberto. É o da pulverização. O gesso calcinado, ele passa por uma moagem fina, para que ele adquira a granulometria que é da sua utilização. E nessa etapa, depois dessa etapa, o gesso é colocado nos silos e segue para o acondicionamento, onde são utilizadas embalagens de tanques para proteger o material da umidade ambiente. O moinho usado, que é essa foto aí, é o moinho martelo. O gesso entra aí, ele é moído e depois ele sai. Parecem esses andares aí, eles são os moedores. Pode passar para mim, por favor. Tá aparecendo o que eu tô passando? Para mim não apareceu aqui o próximo slide. Não. Em qual que tá aparecendo para vocês? Tá no... Decomposição a quente da gepsita. Eu já tô na estabilização aqui. Peraí, só um minutinho. Para de compartilhar e compartilha de novo. E agora? Nada, né? Ai, parou de compartilhar. Eu vou compartilhar de novo. Então, isso. Apareceu? De antes, só para mostrar para
gestual? Antes dele. No próximo. Voltou 2. Qual que você quer? É a pulverização onde tem um... Tá nela. Ai, tá bom. Então, esse moinho aí que é utilizado, dentro dele ele tem de pulverização, o gesso produzido na calcinação passa por essa moagem de forma a adquirir a granulometria. E aí ele já está pronto para ser passado para as próximas etapas. Agora é o Thalisson. Boa tarde. Continuando a apresentação do nosso trabalho aí, eu vou falar da parte final da produção do gesso. Então, aqui na estabilização, o material é armazenado em silos com a finalidade de proporcionar uma estabilização dos seus componentes, o que proporciona uma melhor qualidade do gesso produzido. Então, depois do material pronto, ele é armazenado nesses silos, segundo as normas aí, o tempo ideal é no mínimo de 21 dias. Então, passou de 21 dias, você já pode estar retirando para passar para a próxima etapa. Porém, quanto mais tempo posterior a esses 21 dias, é melhor, porque aí acontecem as fermentações secundárias, que também é muito importante no processo ali do gesso. Pode passar, por favor, hein? Depois de retirar do silo, então, o gesso já está pronto para passar para o processo de acondicionamento para depois já ser vendido. Então, para o condicionamento do produto final, são utilizados sacos de papel multifoliados, de acordo com a NBR 3207. As embalagens têm como principal propósito proteger o material da umidade ambiente. Então, com o material pronto, você já pode empacotar eles, né, vamos dizer assim. E eu vou estar explicando mais um pouquinho como que esse material deve ser empacotado. Pode passar. Então, segundo a NBR 3207, o gesso deve ser entregue em sacos de papel com várias folhas para evitar rupturas durante seu manuseio. Então, o material, o saco ali, ele precisa ser um material resistente, né, para que consiga carregar a massa do gesso. Esses devem ser impressos de forma visível em cada extremidade o tipo correspondente, sendo esse tipo gesso de fundição, um gesso para revestimento, então tem que estar especificado ali. E no centro tem que ter o nome e a marca do fabricante do gesso também. Os sacos devem conter com massa líquida 40 kg de gesso e devem estar perfeitos na ocasião de expensão e recebimento. Então, além deles serem multifoliados para aguentar o material aí, eles têm que, no caso, resistir, né? Aguentar o peso ali de 40 kg de gesso. Pode passar, por favor. E, por fim, fazendo uma conclusão geral do nosso trabalho, a gente pode ver a grande importância do gesso, assim, falando agora na aplicação prática na construção civil, desde a parte inicial, você pegar assim na composição do cimento Portland, porque ele acaba mexendo ali no tempo de pega, e sem o gesso seria muito complicado trabalhar, né, com cimento, até na parte de acabamentos da construção, que você tem revestimento de paredes e forro de gesso, que são os exemplos aí. E é isso aí. Aí ficaram as nossas perguntas, as nossas 2 questões e as nossas referências. Muito bem, pessoal. Ok. Apesar dos problemas, ficaram ainda dentro do tempo, então tá ótimo. Alguém quer perguntar alguma coisa para o grupo?
Então, vamos continuar, tá, gente? Eu não vou fazer perguntas ao grupo, porque eu não fiz isso com os outros, né? Então, não vou ser tão injusta assim, tá? Eu gostaria de pedir que os grupos me mandassem os slides com as perguntas. Eu acho que, por isso, até eu não postei essa atividade no CIGA. Acho que faltou um grupo me mandar, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não mandei argamassa. Isso. Faltou, acho que só o grupo de vocês. Para finalizar, tá? Então, vamos... Depois vocês me mandam, tá? Então, vamos continuar aqui, tá, gente? Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguiram abrir o Excel que eu mandei para vocês? Está no chat. Sim. Não, perfeito. Nós vamos precisar desse... deixa eu só abrir aqui a outra tela para eu ver aqui. Nós vamos precisar dessa planilha para vocês irem anotando os valores, tá? Que eu vou apresentando aqui para vocês e também para entender o processo de construção de alguns ensaios, tá? A gente vai mexer aqui com alguns gráficos, tá? Então, dessa forma fica mais fácil de entender. Quem não tiver com o computador agora, não se preocupe, a aula está sendo gravada, então depois vocês podem, com calma, fazer, realizar nesses cálculos aí com mais calma, tá? Então, esse ensaio é do próximo relatório? Isso. Esse já é o segundo relatório, tá? Que vai falar sobre agregados. Eu vou começar a primeira parte falando sobre agregados miúdos e a segunda parte vai ser os agregados graúdos, que eu vou falar na próxima semana, se der tempo, né? De falar tudo aqui de agregado miúdo, tá? Eu vou falar só de alguns ensaios, tá? Não vou falar de todos, tem diversos ensaios aí, mas por causa do tempo e tudo mais, a gente vai limitar em alguns ensaios aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Glaucimar, sim. Deixa eu te perguntar, você tem um caderno de ensaio para esse também? Então, eu tenho e vou enviar para vocês, tá? Me desculpa não ter enviado com antecedência, porque eu tive que reajustar ele, porque eu tive que tirar alguns ensaios, tá? E eu não consegui fazer isso até hoje, tá? Então, amanhã eu vou mandar esse caderno de ensaio para vocês, já contemplando o agregado graúdo, tá? Então, lá vai estar todos os ensaios que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, amanhã, tá? Desculpa por não conseguir postar antes, tá, gente? Eu vou enviar esse caderno aí para vocês, tá bom? Bom, então, antes de mais nada, vamos começar a definir o que é agregado, tá? Agregado vai ser um material particulado e inerte que entra na composição das argamassas e concretos. A argamassa a gente já viu um pouquinho, né? Alguns grupos comentaram, fizeram a definição de argamassa, né? E, né, eu destaquei, principalmente quando a gente fez o ensaio com o cimento, que, né, a areia que entra na composição, né, daquela argamassa teria que ser uma areia inerte, ou seja, ela não poderia participar das reações químicas, né, para não interferir, tá, na reação química do cimento com a água, tá? Então, qual que seria, então, a importância e por que a gente utilizaria esse agregado na nossa mistura? Bom, cerca de 70% a 80% do concreto são constituídos por agregados em volume. Isso, né, para reduzir o custo, tá? Porque a gente sabe que esses materiais, ele tem um valor agregado bem mais baixo, bem mais inferior do que o cimento, tá? Dos materiais componentes, os agregados são os menos homogêneos. Isso, de fato, né, a gente pode ver, né, olhando uma brita, tá? Materiais de custo mais baixo, como eu falei, por unidade de volume do concreto, responde por propriedades físicas e mecânicas fundamentais de argamassas e concretos, redução da retração, aumento da resistência ao desgaste, tá?
Aqui nós temos um gráficozinho que mostra as porcentagens de cada um dos componentes, né? Aqui no concreto, tá? Então, 10% cimento, 7% água, 1% aditivos, 42% agregado graúdo, ó. 42% agregado graúdo e 40% agregado miúdo, tá? Eu vou explicar e vamos distinguir o que é agregado miúdo e o que é agregado graúdo. Bom, então, qual que é a finalidade? Eu falei que esses agregados eles vão participar nas propriedades mecânicas e físicas desses materiais, tá? Uma delas que é importante é essa primeira aqui, ó. É que esses agregados irão transmitir as tensões aplicadas ao concreto através de seus grãos, tá? E uma coisa que é interessante é que os agregados, eles possuem resistência à compressão superior do que o cimento, o concreto em si, tá? Então, esses materiais agregados, ele possui uma resistência à compressão maior. Então, né, é um dos motivos da gente agregar eles nessas misturas. Reduzir os efeitos de variação volumétrica, tá? Ocasionados pela retração. A gente viu a retração no cimento, né? Então a gente coloca esses materiais também, né, para reduzir esses efeitos e, né, frisando aqui, né, reduzir o custo do concreto, tá? Bom, nós temos algumas classificações dos agregados. O primeiro é quanto à origem. Nós temos a origem natural, que seria, né, esses agregados que a gente encontra in natura, né, que a gente pega ele ali e utiliza, tá? Um exemplo aí clássico é a areia, tá? Os artificiais, né, que seria do britamento, né, viria do britamento de alguma rocha, tá? E nós temos o exemplo, as britas, e nós temos os industrializados, né, que são produzidos através de um método industrial, tá? Um exemplo disso poderia ser as escórias, tá? Que a gente viu lá nas adições de cimento, e também a argila expandida. Vocês devem ver essas argilas em drenos e também em enfeite de jardim, né? Aquelas bolinhas marrom lá, é feito através desse processo industrializado. Temos também a classificação quanto às dimensões, e aí vem uma distinção bem clara em relação ao agregado miúdo e graúdo. Agregado miúdo seria aquele que tem diâmetro da partícula inferior a 4,8 milímetros, e o graúdo, o tamanho da partícula é superior a 4,8 milímetros. Lembrando que no miúdo, tá, contempla também essa dimensão de 4,8 milímetros, tá? Quanto ao peso unitário, nós temos os agregados leves, que têm densidade inferior a 1 tonelada por metro cúbico, né, que seria aí uma pedras pones, um exemplo clássico disso, tá? Elas são cheias de poros, né, quando a gente abre, ela é até fácil de quebrar, tá? As normais, né, onde a gente tem a densidade entre 1 a 2 toneladas por metro cúbico. Nós temos, exemplo, a brita, e os pesados, né, que tem uma densidade superior a 2 toneladas por metro cúbico. A gente tem a barita, né, essas pedras maiores, essas rochas maiores. E aqui nós temos algumas designações, né, referente aos agregados, tá? Então, nós temos alguns aqui, né, eu acho que alguns vocês já devem ter ouvido, né? Esse aqui a gente falou, né, do filler, a gente falou lá nas edições do cimento, tá? A areia, bem popular, tá? Que passa na peneira 4,8 milímetros. Pedrisco, tá? O seixo rolado, né? Um material natural, né? Esse que a gente encontra no fundo de rios. E a brita, né? Processo artificial, tá? Então aqui eu já coloquei o tamanho dessas partículas, a classificação quanto à origem também, e algumas aplicações, tá? Então, no caso do filler, a gente tem algumas aplicações aqui em
asfalto, execução de asfaltos, espaçador de asfalto diluído, matix betuminosos, argamassas e concretos betuminosos, borracha artificial, concreto pobre, cimentos. A gente viu muito isso em cimentos, né? A aplicação dele bem clara nesse caso. Areia, né? Nós temos várias aplicações aí, a principal, concretos e argamassas, tá? Pedriscos, né? Que são pedras artificiais, né? Que passam na peneira de 4,8. Vou mostrar isso depois mais a fundo, tá? Confecção de pavimentos, pavimentação asfáltica, lajotas, lajes, né, devido às lajotas aqui, acabamentos em geral, seixos rolados, terraplanagem, áreas de contenção, sistema de filtragem é bem aplicado esses seixos, né, a gente vê isso, desses sistemas de drenagem que a gente vê, que meio que é um jardim também, né, então a gente vê esses seixos, né, colocados, compondo, né, o design também do ambiente. Nós temos a brita eu vou falar mais das aplicações da brita aqui nesse slide, tá? Nós temos uma designação, né, uma nomenclatura comercial, né, nós temos pó de brita, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4 e brita 5, e temos também a designação dada pela norma, a NBR 7225, tá? Onde ela faz também, dá um nome a esses elementos, que é um pouco diferente do que a gente vê no comércio, tá? Então, aqui, ó, pó de brita, né, no comércio, ela tem uma dimensão de 0 a 5 milímetros, tá? Na norma, é uma dimensão de até 0,075 milímetros. Então, tem uma diferençazinha aí. A brita 0, né, no comércio, tem dimensão de 4,8 a 9,5. Já na norma, é 4,8 a 12,5 milímetros, tá? Então, essa classificação da norma pega um pouquinho aqui, ó, da brita 1 do comércio, tá? Porque aqui no comércio, a brita 1 é de 9,5 a 19. Tá? E aí a gente começa a fragmentar, ter uma classificação comercial versus a normativa, onde a gente tem, né, a classificação de uma brita, por exemplo, brita 2, dentro de brita 2 e brita 3, dado pela norma. Tá? Então, isso é interessante olhar, tá? Verificar, para ver, né, o que comprar, isso é importante fazer essas distinções, tá? Aqui nós temos um quadro de aplicações, né, desses tipos, né, de britas, tá? Esse pó de brita a gente utiliza muito em concreto pré-moldado, né, que tem uma granometria um pouco menor, tá? Brita 0 a gente usa muito em lajes pré-fabricadas, tá? Tanto em vigas quanto em vigotas, tá? Daquelas lajes pré-fabricadas. Blocos de concreto também intertravado e acabamentos em geral. Brita 1, né? Bem comum, tá? Brita 1 que eu tô falando é comercial aqui, tá? Bem utilizada. É utilizada em concreto, de forma geral, vigas, lajes e pilares. Nós temos a brita 2, né, é um concreto, para um concreto mais bruto, né, um concreto com maior resistência, tá? Então, aí a gente usa em fundações e pisos com maiores espessuras. Brita 3, aí a gente já passa, né, para o uso in natura natura que eu digo assim, né, pegar esse material e fazer o lançamento, né, no caso de aterros, laços de ferrovias, drenos, tá? A brita 4 já vai aumentando, né, a dimensão, né, já fica um pouco mais difícil de fazer esse uso dentro de uma massa, né? Então, a gente tem o uso dessas, tanto a brita 4 quanto a brita 5, em obras de drenagens, gabiões, né, que já são pedras de mão, né, que a gente já chama de pedra de mão, que a gente consegue pegar.
E aqui nós temos, né, as figuras dessas britas, né, justamente para vocês entenderem as distinções dessas partículas, tá? Aqui a gente tem o pó de brita, né, é bem fininho, tá? Nós temos a brita 0, e aqui nós temos a brita 1, que é a mais comum, né, que a gente utiliza no concreto. Nós temos a brita 2, né, o tamanho dessa partícula já é um pouco maior, brita 3 e a brita 5, 4 e 5, né, que são pedras de mão, são pedras com dimensão bem superior. Bom, e aqui nós temos a designação de areias, tá? Então, quando a gente vai comprar areia, a gente também tem alguns tipos de areia. Nós temos a areia fina, média e grossa, tá? Areia fina, de 0,05 a 0,42 milímetros, tá? Ela é bem aplicada em acabamentos finos, tá? Então, reboco, né? Um acabamento mais fino aí, né? Um acabamento mais sofisticado, né? Refinado. E concretos, tá? Areia média, 0,42 a 2 milímetros, é bem empregada em assentamentos, tá? Tanto de pisos quanto de tijolos. Também pode ser utilizado em concreto também, mas o que a gente usa mais em concreto é areia grossa, né? Que tem a dimensão de 2 a 4,8 milímetros, tá? Então, a gente utiliza muito essa areia grossa em concretos e também utiliza, né, um componente das camadas de revestimento no chapisco, tá? Depois eu vou falar mais especificamente desses revestimentos, tá? E aí eu falo, né, a distinção entre o chapisco e o reboco, o embolso e etc, tá? Então, aqui nós temos a imagem dessas areias, né? Aqui nós temos a areia média, areia mais fina e areia um pouco mais grossa. Bom, então, aonde tem as especificações desses agregados para o uso de concreto, tá? Nós temos a norma 7211, tá? Que traz algumas especificações para esses agregados para ser utilizado no concreto, tá? Então, ele define também agregado miúdo, tá? E ele define falando que são grãos passantes na peneira 4,75 milímetros, né? É aquela classificação quanto à dimensão, quanto ao tamanho, né, das partículas, né? Partículas com diâmetro menor ou igual a 4,8 são agregados miúdos, tá? E aí, na norma antiga, antes dessa atualização aqui de 2009, ela trazia essa outra definição aqui, tá? Ela falava o seguinte: areia natural ou resultante do britamento de rochas estáveis ou a mistura de ambas, cujo grãos passam na peneira de abertura de 4,8 e ficam retidos na peneira de 0,075, que é a peneira de número 200, tá? Então, isso aqui era uma antiga definição, né, que a norma trazia. Muitos ainda utilizam essas definições, né, justamente porque vem falando, né, desse outro tipo de agregado, né, que não é um agregado natural, de origem natural, mas sim um agregado de origem artificial, né, que vem de britamento de rochas, né, aplicados aí como agregado miúdo, tá? Então, alguns requisitos que a norma destaca, né, é a granometria. A gente vai ver o ensaio de granometria. É bem similar àquele ensaio que vocês devem ter visto em mecânica dos solos, tá? Substâncias nocivas, tá? E aí seria essas substâncias, material pulverulento, né? Essas substâncias que vêm agregadas às partículas, né, desse material, né? Então, a norma faz um destaque, né, quanto à limitação, né, dessas partículas, dessas substâncias, né, para não interferir na composição da massa do concreto, tá? Isso também a gente pode aferir também para as argamassas, tá? E fala também com relação à durabilidade, né, que é a reação álcali-agregado. Então, ela também estabelece alguns limites, né, com relação ao uso. Na verdade, não é interessante utilizar
alguns tipos de areia, né, que tem determinadas composições, né, que possam trazer essas reações. Se não tiver outra alternativa, então a norma traz algumas limitações, tá? Então, é interessante observar isso aqui na norma, tá? Importância, né, desse agregado miúdo nessa mistura. Aumentar a resistência ao desgaste do cimento, tá? Melhorar a trabalhabilidade, né? Nós vamos trazer grãos mais finos aí. Aumentar a resistência ao fogo, né? Isso também é bem interessante. Bom, então aqui eu trouxe uma ressalva com relação às areias artificiais, né, que vem daquele britamento, né? A gente tem que analisar, né, com relação à trabalhabilidade, né, que está diretamente relacionada com a forma dos grãos, e a gente vai ver uma tabelinha que vai fazer uma relação disso, e também ao elevado teor de material pulverulento, que são partículas bem finas, né, bem fininhas, né, partículas similares a argila, né, até mesmo a argila, né, não pode conter nesse material, tá? Então, isso aqui também deve ser limitado, tá? Resistência à tração e ao desgaste, forma e textura superficial desses grãos, tá? Que vão trazer melhora nessa característica de resistência à tração e ao desgaste. Então, aqui, ó, nós temos, né, os britadores, né, fazendo justamente essa areia artificial. E aqui, ó, a diferença entre uma areia natural, graúda, e uma areia artificial, tá? Ele tem esse aspecto mais acinzentado. Bom, com relação à forma e à textura, né, que são algo que influencia na trabalhabilidade, né, e também no consumo de água, na aderência, na resistência à tração, eu trouxe essa tabela aqui para vocês, né, onde a gente tem aqui os grãos arredondados e lisos, que vai garantir menor consumo de água nessa pasta, maior trabalhabilidade, isso é interessante, e, né, isso aqui não é tão interessante, menor aderência à pasta. E aí a gente tem alguns exemplos disso: areia e pedregulho de zonas marítimas e leitos de rio. Vocês devem ter visto isso com relação à forma dessas partículas e mecânicas do solo também, né, da forma que são originados essas partículas, etc, etc. Eu não vou entrar muito em detalhe a respeito disso, tá? Esses grãos arredondados e lisos seriam mais ou menos desse tipo aqui, tá? Eles são mais redondinhos, mais com aspecto esférico, tá? Grãos angulosos e ásperos, que é o caso dos agregados britados, ele vai possuir maior consumo de água, isso não é muito interessante. Vai reduzir também a trabalhabilidade, também não é muito interessante, mas vai ter maior aderência com a pasta. Isso aí é legal, tá? Então, isso é interessante de ser observado, né, com relação a esses agregados aí, né, e o que isso influencia nesses três requisitos. Com relação às propriedades do agregado, tá, o que a gente vai trabalhar aqui são essas 4 propriedades, tá? A granometria, que está descrita na NBR-NM de 248, tá, de 2003. Esqueci de colocar a NBR aqui na frente, tá? Essa é uma norma Mercosul. Antigamente, as normas brasileiras, né, de materiais estão tendo essa tendência de ficar mais padronizada com relação ao bloco do Mercosul, tá? Então, por isso que nós estamos vendo muito dessas normas das NBR se transformando em NM, tá? Então, a granometria, né, a partir de 2003, desculpa, passou a ser regida por essa normativa, né, de Mercosul, onde nós temos a determinação da composição granométrica, tanto para agregado miúdo quanto para agregado graúdo, tá? Os dois aqui, eu vou mostrar um ensaio para o agregado miúdo, mas vai ser bem similar para o agregado graúdo, tá? Massa específica,
né, também nós temos uma NM 52 de 2009. Isso aqui é bem interessante, tá, de comentar, porque a gente fazia esse ensaio antigamente através do frasco de Chaplin. Não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? E aí a norma, a partir de 2009, ela cancelou esse procedimento e criou um outro procedimento dado por essa NM 52, tá? Eu vou mostrar como é que é esse ensaio. A massa unitária no estado seco solto, tá? Ela vai ser dada por essa NM 45 de 2006, tá? Vai determinar tanto a massa unitária quanto o volume de vazios. Essa norma aqui vai ser interessante para a gente, para poder determinar o inchamento da areia, tá? Então, a gente vai falar de teor de umidade também, a gente vai falar de inchamento, tá? Que vai ser o último ensaio que eu vou apresentar para vocês, e nós vamos falar de teor de umidade total, tá? Essa norma aqui, ó, 9939, ela é específica para agregado graúdo, tá? Mas a gente também pode utilizá-la para determinar agregado miúdo, tá? E, na verdade, esse ensaio, ele é similar ao ensaio de teor de umidade para solo, tá? Que é o método de estufa. A gente tem outros métodos para determinar o teor de umidade, né? Esse o de estufa é o de laboratório, é o mais comum que a gente acaba empregando. Tem outros que são feitos em campo, mas isso é mais para a área de mecânica dos solos. Eu não vou entrar muito em detalhes com relação a esses outros ensaios. Esse ensaio de determinação do teor de umidade é para determinar o teor de umidade do material no estado natural, né? Aquele estado que a gente encontra, para a gente saber qual que é o teor de umidade dele mesmo, tá? Vou explicar algumas questões em relação a cada um desses ensaios aqui quando a gente estiver falando a respeito deles. Então, premissas do ensaio, tá? Isso aqui é importante vocês anotarem, né, para fazer o ensaio, tá? Dados do material, procedência do material, de onde que esse material veio? Essa areia que foi utilizada para realizar um ensaio é uma areia lá de Entre Rios, aqui em Minas Gerais, tá? E ela é de natureza quartzosa, tá? Então, isso aqui é importante para a gente verificar algumas propriedades desse material, tá? O objetivo dos ensaios vai ser avaliar as características do agregado miúdo para o uso tanto em argamassa quanto para concreto, tá? Então, a gente vai fazer uma análise a respeito dessas características, né? E aí, né, verificar o que isso vai afetar na composição do concreto, tá? Bom, no ensaio de granometria, o objetivo vai ser determinar o diâmetro máximo, o módulo de finura e a composição granométrica dessa areia. Lembrando que eu não falei que a areia era uma areia média, fina, graúda. Não falei, eu não especifiquei. Isso vai ser especificado através desse ensaio de granometria, né? Principalmente através desse módulo de finura aqui, tá? O diâmetro máximo, ele vai ser correspondente à abertura da malha na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5%. Vou mostrar isso quando a gente for fazendo os ensaios, tá? O módulo de finura vai ser a soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado nas peneiras de série normal. Vou mostrar o que seria essas peneiras de série normal. Isso é importante, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer o ensaio com peneiras de série normal e intermediária. Para eu determinar o módulo de finura, tem que ser apenas os somados das peneiras de série normal, tá? Isso tudo dividido por 100, ok? Vou mostrar isso mais à frente aí. Bom, então, o que seriam essas peneiras, né? Normal, intermediária. Então, aqui, a NBR, ela traz, né, as séries, né, de peneiras que a gente vai precisar utilizar para esse ensaio e suas respectivas aberturas, tá? A série normal
ela é dada por essa coluna aqui, tá? Então, essas verturas aqui são correspondentes à série normal, tá? E nós temos duas peneiras de série intermediária, né? A peneira com abertura de 2 milímetros e a peneira com abertura de 0,42. Bom, para fazer esse ensaio, a gente vai precisar de uma balança, de recipientes para a amostra, né? Bacias, tá? Pincel para limpar as peneiras, né? O que ficar retido nas peneiras. Pode ser utilizado também uma escova, tá? Eu vou mostrar isso no vídeo. O técnico, ele tá usando uma escovinha, tá? Pode ser tanto uma escova quanto um pincel. Aqui nós temos o conjunto de peneiras, tá? Tanto da série normal quanto a intermediária. Isso aqui também vai ser válido para o agregado graúdo, tá? E precisa conter tampa, tá? Precisa conter a tampa aqui desse conjunto de peneiras, tá? Isso é importante. Justamente para não ter perda do material quando ele estiver no agitador mecânico, tá? Que é esse equipamento aqui, onde a gente vai pilhar, né, as peneiras e provocar uma ação aqui de agitar esse material. A gente vai precisar também de um conjunto de fundo com tampa adicional, tá? Eu vou explicar por que a gente vai precisar desse daqui, né? Mais um, né? Porque esse conjunto aqui, ele tem que vir com o fundo aqui embaixo, tá? Obrigado. A gente vai precisar também de uma estufa e também desse quarteador de amostras, tá? Na verdade, em todos os ensaios aqui, a gente vai precisar desse quarteador, tá? Só que eu vou explicar da primeira vez aqui no agregado, tá? E isso vai servir para retirar as outras amostras também. Bom, então, preparação da amostra. O que a gente vai... como a gente vai fazer para retirar essas amostras, separar essas amostras, tá? Bom, nós temos duas NBRs que são específicas para retirada e amostragem de agregados, tá? Isso vai servir tanto para agregado graúdo quanto para agregado miúdo, tá? Então, nós temos a NBR NM27 e também temos a NM26, tá? A 26 vai falar especificamente de como retirar a amostra de agregado no campo, tá? Então, não vou entrar muito em detalhe a respeito disso, tá? E a NM27, que eu destaquei aqui, ela vai falar sobre a separação das amostras, tá? Então, a gente vai utilizar, na verdade, ela fala de 3 métodos para fazer a repartição de amostras. Ela fala do método A, método B e método C. O método A, ela fala que é um método mecanizado, né? Porque utiliza esse quarteador aqui, tá? O que vai consistir esse quarteador? Eu vou lançar a minha amostra aqui em cima de forma homogênea e essa estruturinha aqui vai separar a minha amostra de forma aleatória, tá? Então, isso é só para eu ter uma amostra homogênea, tá? Se for mais de 2 tipos de agregados, tá? E também para eu retirar uma amostra aleatória. Então, eu pego, né, lanço aqui de forma homogênea. Aqui eu tenho duas bandejas, tá? Que vai conter essas amostras. E eu repito esse processo quantas vezes foram necessários, né? De acordo com a quantidade de agregado que eu vou precisar para o ensaio, tá? Então, o que a gente faz? A gente separa, vai ter duas amostras aqui. Eu vou e descarto uma, excluo uma, tá? Tanto faz, pode ser o lado esquerdo ou direito, eu excluo uma. Vou e pego essa daqui que eu não excluí, que é essa daqui, e lanço novamente aqui em cima. E vou repartindo e excluindo um até chegar na quantidade que eu vou precisar para realizar um ensaio, tá? Isso vai ser para todos os ensaios que tem agregado,
tá? Então, aqui tem justamente como é feito, um vídeo mostrando como é feito esse ensaio, tá? Então, aqui coloca, né, a areia de forma homogênea e aí separa, né? Descarto um lado, pego o outro, separo novamente, tá? Vou fazendo isso até obter a quantidade de amostra que eu preciso para o meu ensaio, tá? Posso fazer isso uma vez só? Posso. Posso fazer isso uma vez só e separar a quantidade que eu preciso para realizar todos os ensaios, tá? Então, depois que eu faço isso, retiro, determino a quantidade, retiro e já tenho, né, meio que, né, a quantidade que eu vou utilizar ali, né, nesse quarteador, eu faço a limpeza desse material, né? Eu passo por uma peneira, que é a peneira 3/8, tá? Então, eu pego esse material, né, que eu separei no quarteador, tá vendo que ele tá todo sujo? Eu vou peneirar nessa peneira de 3/8, tá? E vou, né, apenas tirar, né, as sujeiras, grãos maiores que tiverem ali, né, e tudo mais, né? Eu vou realizar essa limpeza, tá? E aí, né? Opa, deixa eu ver se foi todo. Foi. E aí, eu vou determinar a quantidade de areia que eu vou precisar para o meu ensaio, tá? Essa quantidade, aqui eu peguei 2 quilos, tá? Para fazer 2 ensaios. E aí, depois que eu pego essa quantidade, eu seco ela em uma estufa. Deixo esse material numa estufa com uma temperatura aí de 105 a 110 graus Celsius, tá? Deixo aí por 24 horas ou até encontrar uma massa constante, tá? Isso é para deixar o material seco, ok? E aí, em seguida, eu peso, né, o material, tá? Eu faço a pesagem desse material que eu vou utilizar para o ensaio, tá? Então, na norma, se eu não me engano, na norma NM27, vem também uma tabela especificando a quantidade de material que você vai precisar para realizar os ensaios, tá? Então, tem uma quantidade mínima estabelecida por norma de acordo com o diâmetro do agregado. E aí eu vou ter uma massa mínima, né, empregada no ensaio. No caso de areia, que tem diâmetro menor que 4,75, a gente vai usar uma massa mínima aí de 0,3 quilos, ou 300 gramas. Então, se eu estou usando 2 amostras, né, se eu vou fazer um ensaio com 2 amostras, eu preciso de 2 amostras, cada uma contendo 300 gramas, tá? Por isso que eu tirei a mais. Eu tirei 2 quilos, né? Nem precisava ter tirado 2 quilos. Podia ter tirado 1 quilo, já era suficiente, né, para fazer esse ensaio. Mas eu tirei a mais, né, só para se tiver perda, etc. Bom, e aí, né, a gente vai para os ensaios, tá? Então, como eu disse para vocês, eu tenho 2 amostras, tá? Cada uma tem que ter massa de 300 gramas. Então, eu já venho e anoto essas massas iniciais, tá? Então, eu começo o meu ensaio com essas 2 massas iniciais aqui, MI1 e MI2, cada uma contendo 300 gramas, tá? E aí eu vou para o procedimento do ensaio, tá? Então, como que eu vou fazer esse ensaio? Eu vou pegar minhas peneiras e posicioná-las, encaixar uma na outra, em ordem decrescente. Ou seja, vou começar aqui em cima com a abertura maior, tá? E vou descendo até a menor abertura, tá? De malha. E no final, eu coloco o fundo, tá? Então, faço esse encaixe, tá? As peneiras têm, né, a parte inferior, né, um pouco mais recuada, justamente para encaixar na peneira seguinte, tá? Encaixo todas elas e depois coloco no agitador
mecânico, tá? E eu coloco naquela sequência, ok? Naquela sequência dessa tabela aqui, ó. Coloco nessa sequência aqui, tá? Por quê? Porque é um peneiramento de agregado miúdo, né? Eu não vou passar por aquelas peneiras de abertura maior, não tem necessidade, né? Isso seria para o agregado graúdo, tá? Então, eu já vou para as malhas, né, de abertura específica para de agregado miúdo. Então, eu vou para o segundo passo. O segundo passo é promover, desculpa, gente, desculpa de novo, a agitação mecânica do conjunto até a separação dos grãos. Então, eu vou ligar o agitador. E aí eu deixo por 1 minuto, tá? Deixo lá agitando continuamente por 1 minuto. Desligo. Quando eu desligar, eu vou pegar uma peneira, tá? E vou determinar a massa retida nessa peneira. E aí eu faço uma verificação com a peneira, com a massa passante, tá? O que isso significa? Significa que a norma fala o seguinte: a massa passante ela tem que ser menor ou igual à massa retida vezes 1%. Então, o ideal aqui seria eu pegar uma peneira, tá? Fiz o agitamento mecânico, 1 minuto. Pego uma peneira, sei lá, pego a peneira, deixa eu ver aqui, normalmente pega essa peneira 16 aqui, ó. Pega essa peneira de número 16, retiro do conjunto, pego essa peneira de número 16, o material retido, peso o material retido dele, encaixo essa peneira com o fundo e faço uma agitação, um peneiramento manual, tá? E aí eu determino qual que é a massa passante e faço, né, pego o material do fundo, peso e faço essa verificação, tá? Se eu não encontrar essa relação aqui, se não for satisfeita essa relação aqui, eu pego esse material que eu peneirei e peneiro de novo, faço agitação de novo, tá? Encaixo de novo lá e faço agitação novamente. Depois de 1 minuto, faço a verificação, até eu chegar nesse valor aqui, até a massa passante naquela peneira de número 16 ser menor ou igual à massa retida vezes 1%. Então, no nosso caso, tá? A massa, a gente, né, claro, fez diversas vezes e tudo mais, né? Aí foi verificado na massa retida da peneira de número 16, né, um valor aí de 9,16 gramas. A massa passante que a gente encontrou para esse material foi de 0,084 gramas, naquele peneiramento manual, tá? Eu peguei o fundo mais essa peneira 16, peguei o fundo, pesei. Aí eu vi que deu um valor de 0,084 gramas. Beleza. Faço a multiplicação desse material que está retido, 9,16, vezes 0,01, que equivale a 1%, tá? Essa conta aqui vai dar 0,0916 gramas. Então, o valor que passou, que é 0,084, é menor que 0,0916. Ou seja, tá ok. Paro de fazer o peneiramento, tá? E vou aferir a massa que ficou retida em cada peneira. Então, sim. Eu senti uma dúvida. Você teria como repetir de novo a explicação dessa massa passante e essa massa retida? Sim. Olha só, a norma ela fala o seguinte: o tempo de agitação. Quando que eu vou parar de fazer o peneiramento desse material, tá? Deixa eu só apagar aqui o que eu rabisquei aqui. Deixa eu apagar a borracha. O que a norma fala? Ela fala o seguinte: o tempo de agitação vai ser o suficiente para que após 1 minuto de agitação contínua, né, ligo o aparelho lá, deixo agitando, 1 minuto, deu 1 minuto, paro. Não passe mais de 1% de material retido em cada peneira. Mas aí, vocês podem me perguntar, poxa, mas eu faço agitamento de todo o conjunto.
eu vou ter que pegar cada peneira e fazer a verificação? A norma, ela pede que seja feita assim, mas aí ia dar muito trabalho. Você pegar cada uma, fazer, né, o peneiramento manual, tá? E fazer essas aferições. Então, a gente escolhe uma peneira específica, que no caso, né, é a peneira de número 16. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Opa. A peneira de número 16. Retira daquele conjunto, depois de ter feito o agitamento, retira daquele conjunto, faz um peneiramento manual, pega o que ficou retido, pesa e anota o que ficou retido. Retido na peneira de número 16, ficou X. Ok. Pega o fundo é o que passou, tá? Peso o que ficou no fundo, que passou dessa peneira. E anoto. Beleza. Aí, o que eu faço para fazer essa verificação aqui de tempo? Né? Se for suficiente ou não. Era só essa parte. Ah, tá. Aí eu pego, né? Vejo o material passante e comparo, né? Sendo que tem que ser a massa retida vezes 0,01. Vou mostrar um videozinho aqui que vai mostrar isso para vocês, tá? O material que ficou retido em cada peneira, depois de feita essa verificação, né, de dado certo, eu vou e pego o material que ficou retido em cada uma das peneiras e peso, tá? Então, aqui, ó, tem já o material retido para essa massa MI1, tá? Que é a minha primeira amostra aí, tá? Então, aí, fiz o processo de agitamento e tudo mais, fiz a verificação, cheguei nesses resultados de material retido, tá? Então, anoto todos esses valores. Faço o mesmo procedimento para o M2. Faço aquele mesmo procedimento que eu mostrei para vocês para o M2, tá? E aí, aqui fala de outra coisa, né, que é com relação a determinar o somatório total das massas de material retido, tá? Isso aqui é outra verificação que deve ser feita, antes de começar com a amostra 2. Então, eu pego a massa acumulada, que seria a massa toda acumulada, e comparo com o material, com a massa inicial, né, que no caso é 300, e subtraio com 0,03 vezes a massa inicial. E faço essa comparação. A massa acumulada, ela tem que ser superior a essa equação. Tem que ser superior, tá? Se não for, faz de novo o ensaio. Faz o processo de agitamento de novo, tá bom? Então, ó, aqui sai uma coisa errada, enfim. A massa inicial é 300 gramas, tá? A massa acumulada, ela vem dessa soma aqui, tá? Eu excluo o fundo, ok? E aí, eu chego nesse valor aqui, ó, de massa acumulada, excluindo o fundo, tá? E faço a comparação. Pego essa massa acumulada, que é a soma do material retido em cada peneira, e faço comparativo com essa equação aqui, né, que vai dar 299,10 gramas, tá? Então, realmente, né, o que foi acumulado, né, nas peneiras é superior a essa equação. Então, ok, não preciso desprezar esse processo que eu fiz de peneiramento, tá? Eu posso continuar com esses valores e determinar para o próximo, né, que para a massa MI2. Faço o mesmo procedimento para a massa MI2, tá? Aqui, depois eu vou mostrar a tabela já completa. Aqui tem justamente um vídeo mostrando como é feito esse procedimento, esse ensaio, tá? Aqui ele está mostrando justamente, né, a colocação das peneiras, né, que começa, né, com o fundo e vai subindo a abertura das peneiras, né, até chegar no topo, né, tem que colocar a tampa, tá?
Aqui ele faz o procedimento todo manual. Aqui ele não usa agitador mecânico. Aí ele coloca a amostra 1 no conjunto, tem que tampar. Aqui, isso é importante, tá? De retirar todo o material, não pode retirar com a mão, tem que ser com o pincel, tá? Bonitinho fazer, tampa, e ele tá fazendo esse procedimento manual, tá? É um pouco mais trabalhoso, que ele vai ter que fazer, agitar cada uma das peneiras de forma manual. Ele vai pegar uma peneira, vai colocar com o fundo, colocar a tampa e vai fazer o peneiramento, tá? Então, aqui é um pouco mais trabalhoso com relação ao agitador mecânico. O agitador mecânico agiliza muito esse processo, tá? Aí ele pega o que ficou retido, joga na peneira anterior e faz a frição do que ficou retido na peneira. E anota, tá? Viu que ele não fez aquele processo de comparação. Por quê? Porque ele vai fazer na peneira de abertura de 1,18 ou a peneira de número 16, tá? Porque se ele for fazendo tudo isso, ele nunca vai conseguir chegar no resultado satisfatório, tá? Então, ele faz com uma peneira só, tá? Que já é o ideal. E aí mostra todo o procedimento, tem que tomar um cuidado com relação a remover essas partículas que ficam na malha, tá? Aqui ele está usando uma escova, tá? Para fazer essa retirada desse material. Pode ser com pincel também. A escova é melhor, tá? E aí ele anota, ele vai anotando, ele pega, coloca lá o que ficou retido na peneira, anota o material. E aí, aqui nesse processo aqui, é que ele vai fazer aquilo de fazer a verificação, né? Se o que está passando é menor do que ficou retido vezes 1%, tá? Então, aqui ele faz esse processo. E ele tem que fazer, ele anota até separado para ele ir fazendo até chegar no valor, tá? O interessante observar aqui é que o que ficou acima, as peneiras acima dessa peneira, você não precisa repetir, colocar elas e repetir, tá? Ele vai fazer o processo utilizando as outras, tá? Se ele for, se não ficar de acordo com aquela equação, ele vai voltar, mas a última peneira de cima vai ser essa aí que ele está fazendo a verificação, a número 16, e vai fazer o processo de agitamento de novo, tá? Então, aqui ele vai mostrar o cálculo, ele faz isso umas 3 vezes até chegar num valor final, tá? Eu não vou mostrar isso, não. Bom, então, aqui nós temos o resultado final, tá? Para as duas massas, M1 e M2, tá? Então, esses valores aqui é que vocês vão precisar anotar para fazer a análise dos resultados, tá? Então, pego esses valores aqui, no Excel de vocês, eu acho que a planilha está limpa, né? Uma observação que a gente tem que fazer é com relação às peneiras que são intermediárias. Por que eu tenho que fazer essa observação? Por causa do módulo de finura. Lembra que o módulo de finura vai ser a soma do retido acumulado, da massa retida, desculpa, excluindo as peneiras de série intermediária. Então, essa peneira de número 10 e de 40 não vão entrar no cálculo de módulo de finura, tá bom? Então, aí você já tem a massa inicial, né, os pesos retidos, aí vocês vão calcular essa porcentagem retida, tá? A média entre esses dois materiais, vou explicar, né, como que tem que ser a média, e a porcentagem acumulada, tá? Que é com essa porcentagem acumulada que a gente vai traçar o gráfico. Isso aqui é diferente do que a gente via lá na granometria para os solos, né? A gente pegava o passante para determinar o gráfico de granometria. Aqui pode fazer isso também? Pode, não tem problema, tá? Só que aqui tem um detalhe, é que tem alguns limites que a norma preconiza. Então, é interessante utilizar o acumulado para vocês fazerem essa comparação, tá? Bom, então, nos resultados,
a porcentagem de retido tem que ter uma aproximação de 0,1, ou seja, tem que ter uma casa decimal. Então, aqui, ó, nas porcentagens retidas, eu vou colocar a porcentagem x, x%, tá? As amostras ensaiadas deveriam apresentar a mesma dimensão máxima, tá? E as porcentagens retidas em cada peneira não poderão diferir mais de que 4% entre si, tá? As porcentagens médias retidas e acumuladas em cada peneira com aproximação de 1%. Então, aqui, ó, na média, eu vou colocar porcentagens X sem casa decimal. O mesmo eu vou fazer para acumulado. Módulo de finura. O módulo de finura, tá? Ele é adimensional, tá? E ele tem que ter uma aproximação de 2 casas decimais, de 0,01, tá? Então, eu vou pegar o somatório das porcentagens retidas em cada peneira de série normal e vou dividir por 100. Na verdade, não é adimensional, né? É dado em milímetro, né? Então, a dimensão máxima, eu vou ter que olhar na curva de granometria, tá? Eu vou pegar aí a abertura da peneira em milímetros, tá? Onde eu vou ter 5% de acumulado, tá? Então, o que isso vai me resultar? Eu vou mostrar isso lá no Excel, tá, gente? Só um instante. Então, o que isso vai me dizer? O módulo de finura, ele vai me dizer o seguinte: qual agregado que eu estou trabalhando? É um agregado, uma areia grossa? É uma areia média? Ou uma areia fina? Então, através desse módulo de finura, né, que vocês vão calcular, eu vou conseguir dizer qual é o meu tipo de areia, tá? E aqui, né, eu trouxe uma linha a mais, né, a respeito da utilização, tá? Bom, beleza, professora, o módulo de finura vai me dizer qual que é qual tipo de areia, né, e também vai me indicar a utilização, perfeito. O diâmetro máximo do agregado vai falar, né, também, né, vai me indicar também qual que é o tipo de agregado. E a curva granométrica? Uma pergunta. Qual agregado, qual distribuição é melhor? Um agregado mal graduado ou um agregado bem graduado? Mal graduado. Oi? Mal graduado? Mal graduado. Bem graduado. Bem graduado. Por que bem graduado? Bem graduado vai me dar uma mistura mais econômica. Por que mais econômica? Aqui, ó, vamos olhar essa imagem aqui. Essa primeira imagem são de agregados mal graduados, tá? Tem uma faixa granométrica bem uniforme, né? Lembra lá de mecânica dos solos, né? A gente tem aqui o diâmetro da partícula, né? A porcentagem que passa, né? E aí nós temos uma curva mais ou menos assim, é um agregado mal graduado, né? Um agregado bem graduado, ele vai ter uma distribuição mais ou menos assim, né? Uma distribuição onde, né, eu tenho, né, variação, né, mais uniforme do diâmetro da partícula. Isso é mais interessante. Então, mal graduado, percebam que essa parte cinza aqui é a massa, né? É o cimento mais a água. Então, é a pasta. Então, perceba, quando é mal graduado, eu tenho um consumo maior de pasta de cimento. Isso não é interessante. Quando eu venho para essa segunda figura aqui, né, que é o bem graduado, né, que eu tenho partículas já com distribuição mais com diâmetros variados, né? Alcimar, você ficou muda. Eu fiquei muda.
Ficou muda de novo. Eu entendi você falando só o agente. Bom, oi? Agora deu certo. Se fosse um agente. De novo. Ai, gente. Agora voltou, não voltou? Voltou. Tá ficando tudo sozinho. E eu não cliquei em nada. Juro por Deus. Tô até com a mão levantada. Bom, então assim, quando é mal graduado, eu crio poros maiores, aberturas maiores entre os grãos, e isso faz com que eu tenha um gasto maior com pasta de cimento, tá? Então essa parte cinza aqui é a pasta, tá? Então, onde tiver esses poros, né, a pasta vai adentrar, né? Então, quando eu tenho uma distribuição mais bem graduada, que é esse segundo caso aqui, né, onde eu tenho variação do tamanho das partículas, né, eu tenho uma redução desses poros, né, e uma redução, consequentemente, da quantidade de pasta de cimento. Ou seja, vai me dar uma economia, né? Eu vou estar reduzindo ali a quantidade de cimento, tá, gente? A gente tem que pensar que o cimento é a parte cara, né? Então, eu utilizando agregados bem graduados, vai me trazer um concreto, né, mais econômico, tá? Então, tenha isso sempre em mente, tá? Tanto para o agregado miúdo quanto para o agregado graúdo, tá? Bom, agora não ficou mudo, né? Bom, agora eu vou abrir o Excel aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui da apresentação e colocar o Excel. Bom, o meu Excel aqui já está com a resposta, né, na verdade. Bom, aqui eu já coloquei, né, todos os valores que a gente obteve, tá? Que estão destacados aqui as células, ok? Então, como que eu vou determinar a porcentagem retida? Porcentagem retida, né, a massa retida, né, a porcentagem retida, vai ser a massa retida em cada peneira, dividido pela massa inicial, tá? Então, aqui, como é dado em porcentagem, aqui eu esqueci de colocar o 100, né? Eu tenho que multiplicar por 100, tá? Então, faço essa relação de massa retida em cada peneira, dividido pela massa inicial, multiplico por 100, eu tenho a porcentagem retida em cada peneira, tá? Faço a média, tá? Lembrando que a diferença entre essas duas massas aqui não pode ser superior a 4%, tá? Então, vocês podem vir aqui, ó, fazer do lado, né? Pegar aqui, ó, esse 5,3, ou até mesmo a massa, tá? E subtrair, tá? Aqui já vai me dar em porcentagem, isso já é mais interessante, tá? Então, aqui, ó, pode ser até absoluto, tá, gente? Esse negativo não vai influenciar, não, tá? Então, a diferença entre essas duas massas aqui, tá? Tem que ser menor que 4%, tá? Aqui o gráfico tá bem em cima do restante. Deixa eu reduzir aqui. Então, se eu trazer até o final aqui, a gente vai perceber que a diferença está realmente abaixo de 4%. Então, eu posso continuar utilizando esse ensaio, né, todos os resultados aqui, tranquilo. Mas e se não tiver dado? Bom, se não tiver dado, você vai ter que excluir dados ou refazer o ensaio todo de novo, tá? Então, tenha esse cuidado. Bom, então, ó, a média aqui, ó, um erro aqui já, ó. A média, ela não pode ser dada com duas casas decimais, ó, com uma casa decimal. É só o valor de porcentagem, tá? Então, aqui a média, né, fiz a média entre esses dois valores, tá? E aqui eu tenho a acumulado. Como que eu vou calcular acumulado, tá? Eu vou pegar a porcentagem retida da peneira, tá? Correspondente, mais a da peneira ou das peneiras anteriores, tá? Então, é uma soma, né? Aqui é só essa peneira número 4, então é o mesmo valor. Aqui eu vou pegar os 2% da peneira número 8 e somar com a anterior, né? Que no caso é a peneira número 4.
faço isso para os demais, tá? Isso no Excel fica super tranquilo de fazer, né? É só puxar, né, a fórmula, né, até as células abaixo, né? E aí obter esse valor. Bom, o módulo de finura, né? Como eu disse para vocês vão pegar o acumulado, né? O retido, a soma, né? Dos retidos acumulados das peneiras da série normal. Então, eu venho aqui na média, tá? Vou até colocar aqui de baixo aqui. Venho aqui na média, coloco soma, que é a função do Excel, tá? E pego apenas da série normal, tá? Então, eu tenho que excluir quais valores? Eu tenho que excluir a peneira de número 10, tá? Vou até colocar aqui de vermelho. E a peneira de número 40, tá? E esses valores aqui são referentes à peneira intermediária. Então, não me interessa, tá? Então, de novo, vou pegar aqui uma célula abaixo, tá? Soma. Vou pegar só os valores que estão de preto, que são da série normal, tá? Então, lembrando que eu tenho que pegar a média, ok? Pego aqui. Não posso contabilizar o fundo, tá? Pronto. Então, a minha soma deu isso. Pego esse valor. Diferente do meu. Deu diferente do meu que eu fiz aqui. Ah, tá. Eu peguei errado, né? Peguei lá do outro, né? E é desse daqui. Desculpa, tá, gente? Esse aqui deu errado. Peguei errado aqui. É a média. Então, pego aqui, a média aqui, tá? Aqui já fiz direto, tá? E pronto, deu 0,81, tá? Então, vou lá na tabelinha e vejo qual material, que tipo de areia que é, tá? Beleza. Aqui, eu venho e traço o meu gráfico. Aí, uma coisa interessante de ser observado, com relação a essa tabela, tá? E lá no caderno de ensaio, tá? Eu vou colocar essa tabela para vocês lá, tá? Então, no Excel aí também tem, né? Nós temos aqui uma porcentagem, né, em massa retida acumulada, tá? E aí nós temos os limites inferiores e superiores, tanto da zona utilizável quanto da zona ótima, tá? Bom, então, a norma, ela pré-estabelece alguns limites para ser aplicado em concreto, tá? Então, o que tem que acontecer? Eu pego esses valores, tá? E traço aqui no meu gráfico, tá? O gráfico, porcentagem acumulado retido e o diâmetro da partícula, tá? Que seria a abertura das malhas. Bom, aqui de vermelho, então, estão os limites inferiores, tá? Esse tracejado aqui é o limite inferior ótimo, né? O idealizado. E esse em linha contínua, vermelho, é o limite inferior utilizável. E aí a gente tem em azul os superiores, tá? O que acontece? A minha curva granométrica, ela tem que ficar dentro desses limites. Ela tem que ficar dentro desses limites, tá? Então, Ah, professora, mas precisa ficar entre os limites de ótimo? Não, não precisa ficar dentro. Até aqui eu já até tracei o do nosso ensaio e a gente percebe que não fica. Mas ele está acima do valor inferior utilizável, tá? Então tá ok, né? Eu até destaquei aqui os utilizáveis, tá? Porque a norma permite, tá? Não é ótimo, não é a zona ótima, né? Mas está dentro daquela zona utilizável. Tá ok, eu posso utilizar essa areia. Até resposta para o relatório de vocês, tá? Então, como que eu vou fazer esse gráfico, tá? Lembrando que nessa parte inferior aqui da minha escala tem que ser logaritmo, tá? Como vocês já viram lá em mecânica do solo, distribuição granométrica, ok? Eu já até passei
né, esse gráfico aí para vocês, é só plotar mesmo os valores, tá? Então, eu pego esses valores aqui, ó, esse de preto aqui é justamente nossos valores. Peraí, deixa eu... Aí. É justamente esses valores aqui, tá? E aí, né, eu tenho essa distribuição. Aonde que eu pego o diâmetro das partículas? O diâmetro das partículas é as aberturas das malhas. Venho aqui e pego a abertura, né, o tamanho da abertura da malha, né, e faço essa relação, né, entre o valor de abertura de malha com a porcentagem acumulada. Faço, né, traço meu gráfico. E aí o diâmetro máximo? Bom, o diâmetro máximo, ele fala, né, que tem que ser inferior, igual ou inferior a 5%, tá? Então, eu venho aqui no zooliômetro aqui, né, e pego o valor aqui inferior a 5%, que vai me dar o diâmetro máximo da minha partícula, tá? Então, no caso aqui, né, tá dando aqui 5, tá mais ou menos aqui no meio aqui, ó. Tá dando né, 2, 3, 4, aqui é 5, né? Tá dando os 4,75, que é a minha partícula com maior diâmetro, tá? Então, é isso que vocês vão precisar fazer no ensaio de granometria, tá? Bom, então vamos voltar para os nossos slides. A gente só falou de um ensaio até agora, tá? Nós precisamos falar dos outros, dos demais. Tá? E aí, gente, a nossa aula vai até que horas, hein? Até agora, às 19 horas? 19h15. Tá, então tem mais 15 minutos. Vamos lá, vamos aproveitar. Então, vamos para o ensaio de massa específica e massa aparente, tá? Então, qual que é o objetivo desse ensaio? Obviamente, determinar a massa específica e a massa aparente, tá? A massa aparente vai ser uma consequência para determinar a massa específica, ok? Então, a massa específica vai ser a relação entre a massa do agregado seco e seu volume. Eu acho que eu copiei isso aqui e esqueci de tirar aqui que não inclui no volume os poros, tá? A massa específica, né? Acabei esquecendo de tirar essa parte. Eu vou corrigir antes de enviar para vocês, tá? A massa aparente é que inclui os poros permeáveis, tá? Então, ó, a massa específica é o volume do agregado, tá? Do agregado. Não inclui os poros, tem que retirar esses poros, tá? E a massa aparente já inclui esses poros aí, ok? Bom, como eu disse, né, esse ensaio teve uma modificação. Antes a gente utilizava um recipiente, né, um frasco de chape, não sei se eu estou falando o chape certo, enfim. Era um recipiente, tá, em que a gente inseria água e via o deslocamento, né, enchia esse recipiente de água, colocava a massa de areia dentro desse recipiente e media o tanto, né, de deslocamento dessa água e fazia a determinação da massa específica. Só que a norma, a BNT, fez essas alterações, né, excluiu esse procedimento. Acho que ainda muitas pessoas fazem esse ensaio ainda, tá? Então, para esse ensaio específico, tá? Que é o ensaio... A NBR, desculpa, tá, gente? Eu esqueci a NBR aqui. Só voltar, só para pegar o nome da NBR. Ele é feito na NBR NM52, tá? A gente vai precisar utilizar uma bandeja, uma balança, uma bandeja metálica, uma espátula, tá? Metálica, uma estufa, um cone, um molde de tronco cônico e uma haste de compactação. Vamos precisar de um frasco com volume, com capacidade máxima de 500 ml, tá? Ou 500 centímetros cúbicos. Um dessecador, tá? Não tem muita necessidade desse dessecador não, mas a norma fala que pode utilizar. E um circulador de ar regulável, tá? Para mim, esse circulador de ar,
tá? É um ventilador ou algo que consiga circular o ar próximo à amostra, tá? Bom, percebam que a gente vai ter sempre a estufa nos nossos equipamentos. Por quê? Porque a gente sempre vai ter que fazer uma secagem prévia do nosso material, tá? Então, a gente vai preparar a amostra daquela mesma forma. Aqui a gente pegou um quarteador um pouco menor para fazer para obter a quantidade de amostra, tá? Então a gente vai obter aqui 1 quilo de agregado miúdo, tá? 1 quilo de areia. Então ele vai lá, pega, né, distribui uniformemente no quarteador que vai separar, né? A gente vai, verifica, né? A gente coloca de acordo com a quantidade que a gente necessita, né? Faz esse quarteamento aí, tá? Segue aqueles mesmos procedimentos da NBR, NM26, NM27, tá? Então aqui ele fez a separação, né? Obteve aí mais ou menos, né? A quantidade de 500 gramas cada parte, né? Então ele pegou, né? Em vez dele excluir um, né? Ele meio que misturou, pegou 500 gramas, né, de um, né? De uma bandeja e colocou 500 da outra bandeja lá do quarteador, tá? Pode fazer isso também. E aí, né? Ele tá pesando aí 1 quilo de amostra de areia. Próximo passo é colocar esse recipiente em água, tá? Então, a gente pega essa bacia com recipiente, tá? Isso é só o preparo, tá? Então, a gente pega esse recipiente, coloca água nesse recipiente e deixa essa água aí nesse solo, né, nesse agregado, por 24 horas. Então, é isso que ele vai fazer. Vai pegar, né, a bacia que ele separou, né, 1 quilo, e vai jogar água. Joga a água ali e deixa por 24 horas. No dia seguinte é que você vai mexer com essa amostra novamente, tá? Então, no dia seguinte, eu vou pegar, se que der 24 horas, pego essa amostra, retiro a água e eu vou misturar, revolvê-la. Então, com a espátula, eu vou revolvê-la ali e estendê-la na bandeja metálica, tá? E aí eu vou ter uma secagem, vou fazer uma secagem in natura, tá? Vou deixar ela ali aberta na bandeja para ela secar superficialmente os grãos, tá? Então, ele vai fazer justamente esse processo, ele pega a espátula, revolve ela ali, né? Joga no recipiente, ele vai continuar revolvendo ela ali no recipiente e espalhando ela ali para ela ficar abertinha, tá? Então, ele tá jogando na bandeja metálica. E, em seguida, ele vai espalhar esse material, tá? Ele vai espalhar e continua revolvendo ela e deixa ela abertinha aí, tá? E deixa secar, tá? O dessecador serviria justamente para isso, né? E o circulador de ar também, tá? Então, normalmente, no laboratório tem janelas, tem ventilador de teto e tal. Então, enfim, não precisa de um equipamento ali para fazer também essa secagem. Bom, então, quando eu vou saber que meu corpo de prova está seco e está utilizável para eu continuar fazendo o meu ensaio? Porque isso é só o preparo. Então, eu vou pegar o molde, né, de tronco cônico. Vou colocar numa superfície, eu vou colocar esse molde numa superfície plana e vou encher ele com a minha areia que eu deixei secando, tá? Então, eu vou colocar, né, nesse molde areia, tá? E vou né, compactar ele suavemente com 25 golpes, tá? Bem suave, não comprime, né? Bem suave, ele vai, né, ir fazendo, né, os golpes, os golpes ali, né? E vai enchendo todo o molde. O que acontece? Acontece que assim que eu fizer isso,
eu vou retirar o molde. Se eu retirar o molde e o agregado, a minha areia, permanecer no formato daquele molde, significa que o meu agregado ainda não está seco, que foi o que aconteceu ali. Ainda não está seco, ele está úmido ainda. Mas quando ele desmorona dessa forma, significa que ele está seco e está pronto para o ensaio, tá? Bom, então, né, foi essas observações que eu coloquei aqui. Se a areia permanecer no formato do cone, eu vou continuar a secagem. Volto com esse material lá para a bandeja, espalho, deixo ali secando por alguns minutos. Depois pego, faço novamente esse procedimento e tiro. Se desmoronar, significa que ele está pronto para o ensaio. E continuo o ensaio, tá? Então, o meu ensaio, eu vou pesar, né, que já foi feito isso, né? Na verdade, não, né? Depois que ele secou, né? Depois que eu aferi que ele realmente secou, ele, né, desmoronou no cone, eu pego a minha amostra, né, que é 1 quilo, e separo em 2 de 500 gramas. E anoto, né? Essa aí é a minha massa de agregado saturado seco. Por que saturado? Porque ainda tem água internamente nas partículas. Eu tirei a água que estava superficial. Ela secou in natura, ela não secou em estufa. É diferente. Ela secou in natura, tá? Então, eu tenho a minha massa de agregado saturado seco, MS. Anota esses valores. Beleza. Bom, aqui está mostrando... Tá, Júlia, depois eu respondo isso aí para você, tá? Bom, aí o segundo passo, né? Lembrando que eu tenho que pesar, né, o MS, né, 50 gramas de areia, tá? Então, eu vou pegar essas 500 gramas, né, que eu estou pesando, que é o meu MS, vou pegar e vou colocar dentro do meu frasco, tá? E o frasco tem que estar vazio, ok? Sem água, sem nada. Frasco vazio, tá? Então, eu coloco lá, né, no frasco, a minha areia, tá? Então, aqui ele utilizou funil, mas não precisa, tá? Então, coloco, né, e faço meço, né, a massa desse conjunto, frasco mais agregado. E esse conjunto vai ser a minha massa M1, tá? A minha massa M1, né, anoto lá, tá? No nosso caso aí deu 810 e 808. O próximo passo é adicionar água no frasco. Eu vou adicionar água no frasco até ele chegar no nível, né, na graduação de 50 ml, tá? Por isso que ele está indicando aqui, ó, que ele vai encher o frasco até 50 ml. Então, ele vai colocar água até completar 50 ml. Vai mover o frasco, vai dar, né, uma batidinha, né, envolver ele ali para a água adentrar, né, misturar no agregado, tá? E depois ele vai colocar em um banho, tá? A uma temperatura aí de 21 graus Celsius, tá? Então aí ele tá batendo justamente para tirar essas bolhas de ar, né, para ficar tudo, né, a água adentrar os poros e tal. Numa bacia mesmo ele faz esse banho aí térmico, tá? Então aí tem uma água a temperatura de 21 graus Celsius. Depois disso, né, depois de algum tempo, né, nesse banho, a gente pega essa amostra e faz, né, após uma hora, tá, desse banho, eu pego essa amostra, completo de água, por quê? Porque como a água ela vai adentrar nos poros da areia, né, concordam comigo que vai haver uma redução da quantidade de água ali em cima. Então, não vai ficar mais na marca de 500, né? Então, eu vou ter que completar de água até chegar na marca de 500, tá? Então, após o banho, após uma hora, né, a água adentrou, viu que abaixou, eu completo de água, 500 ml. Pego esse conjunto e peso agora contemplando frasco agregado e água.
isso é minha massa M2. Anota esses valores, tá? Bom, eu vou, depois que eu pesar nesse conjunto, o frasco, água e agregado, eu vou retirar o agregado do frasco e vou secar ele em estufa a 105 graus Celsius, tá? Então, aqui ele pesou, anotou, ele vai retirar todo o agregado que está no frasco. Então, ele está tirando com a água, né, o que ficou grudado nas paredes do frasco, tá? Tem que pegar toda a partícula de solo, tá? Toda. Então, ele retirou, colocou dentro de um outro recipiente, tá? Ele vai colocar dentro da estufa e vai deixar ali, né, a uma temperatura de 105 graus Celsius, mais ou menos, tá? E vai aguardar, tá? E aí ele vai aferir, tá, de tempo em tempo, a massa desse recipiente, tá? Para até ele conseguir obter uma massa constante. Como assim constante? Por exemplo, eu pego 2 medidas consecutivas, por exemplo, pego uma agora, e aí 2 horas depois, peso novamente, e eu faço a diferença. Se ele estiver com valor próximo, significa que a massa está constante. Ok, secou o material, tá? Não tem mais o que secar. Então, aí, depois que eu sequei, tirei toda essa água, eu peso. Peso, né, e determino a massa do meu agregado. Aqui ele está pesando, tá, com o recipiente, mas ele já tirou, fez a tara, tá? Isso é uma coisa que deve ser ressaltada, tá? Vocês devem fazer, né, tomando esse cuidado de tirar a tara, tá? Aqui ele já fez a tara na própria balança, tá? Por isso que ele vai anotar, ele anota esse valor que aparece na balança, ok? Então, feito isso, a gente determina a massa do agregado seco em estufa, que vai ser o valor de M, tá? Então, o valor de M, né, eu fecho a minha planilha, tá? O volume do frasco é 500 centímetros cúbicos, isso é um valor fixo, tá? Então, já vem pré-estabelecido. Pronto. Vem com esses valores, eu tenho que determinar essas outras variáveis, que seria o volume de água, a massa específica aparente, a massa específica do agregado saturado seco e a massa específica propriamente dita, tá? Então, ó, massa específica do agregado seco. Eu tenho que pegar a massa seca que foi obtida lá na secagem em estufa e dividir pelo volume do frasco menos o volume da água, né? Para eu ter só a partícula, né? O volume de partícula. Então, aqui eu tenho a massa específica aparente do agregado seco, a massa do agregado seco em estufa, que é o Mzinho, o volume do frasco, né, que é 500 gramas, é fixo, e o volume de água, tá? O volume de água a gente calcula dessa forma aqui, com essa formulação. VA vai ser igual a M2 menos M1, tá? M1, só para lembrar, M1 é a massa do conjunto frasco mais agregado, e M2 é a massa frasco mais agregado mais água. Então, a subtração deles dois vai me dar a massa de água. Então, eu vou dividir... Opa, desculpa, pode falar. Eu vou precisar sair da aula, que eu tenho outra aula agora, tá bom? Tá beleza. Eu tô encerrando aqui já. Beleza. Obrigado. Eu também tenho a mesma dúvida que a Júlia. Tá, eu vou tirar agorinha, só terminar aqui rapidinho. E aí eu vou dividir com o ρ da água, tá? Que é a massa específica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Eu faço para D2, utilizando agora MS, que é a massa do agregado saturado seco, né? Que é a primeira massa que a gente determinou. E, por último, eu faço a massa específica, né? Que vai ser determinada com essa equação aqui, relacionando as duas massas e os volumes, tá? Depois, na próxima aula, eu entro em mais detalhe a respeito disso, tá? Mas na planilha já tem, né, já tem essa planilha lá para vocês no Excel, é só colocar esses valores e determinar, né, essas outras variáveis, tá? Então, vamos para a dúvida das meninas aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, deixa eu só ver qual que é a questão, tá, gente? Só vou abrir aqui o estudo dirigido. Estudo dirigido 5, né? Estudo dirigido 5. Tá. Ok.
quais as exigências de norma para o controle de qualidade do ensaio de determinação da massa unitária? É isso? Isso, a letra A. Tá. Isso. Bom, isso aí, deixa eu ver se está escrito no que eu passei para vocês, tá? Aquele arquivo que eu passei para vocês. Então, a pergunta, porque assim, se for com relação a requisitos mesmo, não tem no texto. Uhum. Entendi. Não tem no texto, né? Porque eu não passei no texto com relação aos ensaios, né? Ou passei? Não, No cara, texto ele fala de 12 ensaios para encontrar massa unitária. Lá em volume de vazios, eu acho, uma coisa assim. Índice de vazios. Tá. Lá cita uma norma, mas não tem a norma, então... Entendi. Mas não fala dos requisitos referentes? Não, né? Não, então, vamos fazer o seguinte. Na verdade, eu queria, com relação à especificação mesmo, ao parâmetro mesmo de norma, tá? Com relação a essa massa unitária. Se tem se tem que ter alguma observação específica, algum critério que deve ser observado, tá? Era mais com relação ao controle de massa, de volume, né, para se obter essa massa unitária. Por quê? Porque essa massa unitária, ela vai, na verdade, o inchamento, né, do agregado vai interferir, né, nessa massa unitária. Então, era mais com relação a esse controle, né, se tinha algum controle a respeito com relação à umidade desse agregado, né, se tem um teor mais específico, enfim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar... Eu tinha colocado, porque eu não entendi também a pergunta, mas eu tinha colocado sobre questão da preparação dela inicial, né, que tem que ser a mesma, e também coloquei do recipiente, porque parece que tem especificamente isso. Só falei disso, porque eu não tinha entendido a pergunta. Era justamente esses critérios, eram os critérios referentes de norma. Bom, então, gente, faz o seguinte, exclui essa pergunta, ficou mal elaborada, etc, etc. Então, a gente faz o seguinte, vocês não vão responder essa pergunta, tá? Vamos deixar essa pergunta para a gente, né, debater ela quando a gente falar do ensaio propriamente dito, e aí vocês verem com relação à regulamentação, né, o que precisaria ser feito. Então, não precisa responder essa letra A, tá? Deixa ela sem responder, tá? Ou pula. Quem respondeu não tem problema, tá? Eu não vou corrigir efetivamente, né, a respeito disso, tá? Quem não respondeu, deixa sem responder. Quem respondeu, não tem problema, tá bom? Ficou mal formulada, tá? Na verdade, eu queria os requisitos, as exigências da norma. Seria quanto à preparação da amostra e também com relação ao recipiente, tá? Que também tem uma especificidade a respeito desse recipiente, tá? É porque eu até procurei a norma também na internet, mas eu não encontrei. Então, a de massa unitária, deixa eu até pegar aqui. Realmente na internet não tem, mas eu encontrei trabalhos que o pessoal utilizou a norma, aí eu li sobre o trabalho da pessoa para tentar responder. Entendi. Bom, aí, pois é, na minha resposta eu só coloquei que tem que seguir exigências e citei a norma, mas aí eu não falei mais nada. Tá bom, não tem problema não tem problema. A gente conversa a respeito dessa massa unitária na próxima aula, tá? Porque essa norma é a NM 45, NBR NM 45, tá? A norma
essas normas são bem chatas de encontrar mesmo, assim, na internet. E de graça para baixar, né? Problema sério aí. Bom, essa norma, ela vem especificando, tá? A dimensão do recipiente, tá? E também com relação ao preparo da amostra, como eu falei com vocês, né? Em todos os ensaios que vocês já perceberam, ensaio de granometria, ensaio aqui que eu mostrei agora de massa específica, tem um preparo de amostra antes de fazer o ensaio propriamente dito, tá? E isso interfere nos resultados. Esse de massa específica, por exemplo, a gente vai encontrar 3 tipos de massa específica, né? A gente teve que secar o agregado de forma in natura, né, para a gente poder calcular a massa aparente seca desse material, tá? E secar ele em estufa, tá? Então, isso influencia nos resultados. Vocês vão ver que influencia. Você vai ver que a massa específica de um é diferente do outro, né? E assim sucessivamente, tá? Esses controles, tá? É com relação à quantidade e com relação às dimensões do recipiente, tá? Para a gente ter uma medida ali padronizada, tá bom? Mas aí a gente entra mais em detalhe quando a gente for falar mais desse ensaio na próxima aula, que não deu tempo de mostrar todos os ensaios, tá? E esse ensaio de massa unitária, ele também vai, na verdade, o ensaio de inchamento vai interferir no valor de massa unitária, tá? Então, quanto mais água eu tiver na minha amostra, eu vou ter outro valor de teor de massa unitária, tá? A gente vai perceber também que eu vou ter uma massa inicial e essa massa vai se reduzindo, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mais para frente. Então, não precisa responder essa letra A. Quem já respondeu, não tem problema, não tem problema. Eu vou aceitar as respostas, tá? Independente, ok? E aí a gente entra mais em detalhe a respeito dessa questão, né, mais específico, quando eu falar especificamente do ensaio de inchamento e o ensaio de massa unitária. E aí eu falo sobre esses critérios, aprofundo mais e falo também desses requisitos da norma, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, Graça. De nada, de nada. Até mais, viu, gente? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ô, Glaucimar, Você tem aula agora? Não, pode falar. É com relação